Olá, meus amores. Falaremos também na aula dessa semana sobre as protozooses, tá? No grupo 5, módulos 42 e 43, da página 155 até a página 158. Eu peguei o mesmo vídeo da semana passada, visto que é a mesma coisa, tá? A gente vai trabalhar o mesmo conteúdo dos protozoários, então eu acabei pegando o mesmo vídeo, mudei só algumas coisas, tá? Algumas questões aqui para estar passando para vocês. Então vocês vão ver que a maioria das partes é o vídeo da semana passada, tá ok? A gente vai começar a falar um pouquinho das protozooses, que são as doenças causadas por organismos unicelulares, pertencentes ao grupo dos protistas, né, que é o grupo que envolve tanto os protozoários como as algas. Essas doenças, esses organismos, eles são heterótrofos, né? Como a gente já falou, eles buscam o alimento no meio em que vivem. Eles podem ser encontrados praticamente em todos os ambientes, terrestres, aquáticos. Eles são espécies de vida livres e em algumas outras eles são parasitas, né? O que é um parasita? É aquele ser vivo que vive à custa do outro. E ele pode causar algumas doenças, né? Os protozoários, eles podem causar algumas doenças, como a amebíase, a disenteria, doença de Chagas, giardíase, leishmaniose, malária, toxoplasmose e a tricomoníase. Também, os protozoários, eles possuem um hospedeiro definitivo, alguns tipos, né? E também podem possuir o hospedeiro intermediário. O hospedeiro definitivo é aquele ser que aloja o parasita em sua fase de maturidade ou em fase da reprodução sexuada. Já o hospedeiro intermediário é aquele que aloja o parasita em sua fase de larva, fase larvária ou reprodução sexuada. O hospedeiro intermediário, ele só serve para que esse parasita passe pela forma de larva. Depois ele vai precisar de um hospedeiro definitivo. A giardíase, também conhecido como giardia, é uma infecção do intestino delgado, tá? E ela é causada pelo parasita Giardia lamblia, que é um protozoário unicelular. Quem tem essa doença, quem pega essa doença, pode ter cólicas abdominais, gases, diarreia, enjoos e se sentir cansado, tá? O diagnóstico é por meio das amostras de fezes, né? E para não pegar essa doença, a gente deve ferver a água, porque ela é principalmente de água contaminada, né? Uma vez a gente foi participar de uma feira de ciências lá em Recife e todo mundo, né, voltou com giardia por conta da água de lá que não é totalmente potável. Na verdade, ela é potável, né? Não é totalmente sem micro-organismos. As pessoas infectadas são tratadas com medicamentos antiparasitários, né? Porque ela é tratada como um verme, então toma ali os medicamentos. E aqui a gente tem o ciclo de vida da giardia. As pessoas ingerem os cistos maduros através da água ou também do alimento contaminado. Às vezes usam uma água contaminada para molhar a lavoura e aí acaba contaminando o alimento também. Então, ao chegar no intestino delgado, o cisto eclode e o protozoário se desenvolve e reproduz. O ciclo de vida do protozoário Giardia lamblia, causador da giardíase, é esse que a gente está vendo aí, sem escala e fantasia. E após alguns dias de infecção, as pessoas começam a eliminar novos cistos pelas fezes, né? Ao eliminar suas fezes, né, uma pessoa contaminada com a Giardia lamblia também começa a liberar esses cistos que podem contaminar outras pessoas, né? Muitas vezes isso acontece muito onde não tem saneamento básico, não tem banheiros adequados, pessoas precisam fazer suas necessidades em áreas inadequadas e aí acaba, né, esses cistos entrando em contato com o solo, com a lavoura
e contaminando as pessoas. Esses cistos podem chegar até o solo, contaminando alimentos e água, como a gente já falou, né? E aí começa novamente um novo ciclo. A doença de Chagas é uma infecção causada pelo protozoário Trypanosoma cruzi, tá? Ela já é bastante erradicada, a gente quase não vê mais essa doença, né? Porque ela se dava principalmente em locais de casas de pau a pique, onde esses insetos ele encontravam condições adequadas para sobreviver. É um animal de hábito noturno, né? Ele só sai para caçar à noite. Durante o dia ele fica escondidinho e à noite, quando as pessoas estão dormindo, ele vai em busca da sua caça. E aí ele principalmente ele atinge o rosto das pessoas, por conta de que as pessoas elas se cobrem, né? Então muitas vezes acaba contaminando, picando o rosto das pessoas. Os sintomas da doença de Chagas é a febre prolongada por mais de 7 dias, dor de cabeça, fraqueza intensa, inchaço no rosto e pernas, problemas cardíacos, como por exemplo insuficiência cardíaca, problemas digestório, né? Essa doença ela causa um aumento significativo no coração, então a pessoa que tem a doença de Chagas tem o seu coração, o tamanho do seu coração aumentado, e para prevenir, né, não tem uma vacina contra essa doença, então é preciso que as pessoas se cuidem, né? De que maneira? Colocando telas nas portas e janelas, combatendo o inseto transmissor, né? Passando ali os venenos para matar esse inseto, né? Tentando combater esse inseto transmissor. Então, a melhor forma de prevenção é o combate ao inseto, né? Porém, hoje em dia a gente já não vê tanto, né? Ainda em alguns locais pode ser que ele ainda, né, se manifeste, mas é bem difícil. Saiu umas notícias esses tempos atrás de que o açaí, né, estava causando doenças de Chagas, mas não teve nada comprovado, foi apenas, por enquanto, apenas especulações, até que se prove ao contrário, né? Aqui eu coloquei a forma de transmissão da doença de Chagas, né? Então tem o inseto barbeiro, ele fica nas frestas das casas de pau a pique, principalmente, e como a pessoa fica com o corpo quase totalmente coberto, ele acaba picando o rosto das pessoas, até daí, por isso o nome, né, barbeiro, porque ele pica o rosto, e aí ao coçar, a pessoa coça, né, porque na verdade o inseto ele não pica, ele vai ali e deposita suas fezes na pele da pessoa, né, que ele está contaminando. E aí ele vai, deposita suas fezes, a pessoa coça, quando a pessoa coça, as fezes do barbeiro vai para a corrente sanguínea. E aí quando vai para a corrente sanguínea, ela acaba contaminando, né, o indivíduo. E aí aqui tem o coraçãozinho dele mostrando, né, que o coração é o órgão mais afetado, porque ela causa um aumento desse órgão. Ah, professora, mas por que tem esse tatu aí? Porque é um reservatório natural do protozoário Trypanosoma cruzi. Então, o Trypanosoma cruzi ele usa esse animal como um hospedeiro intermediário, tá? Intermediário para abrigar o protozoário, e o homem, a pessoa, o indivíduo, o ser humano, é o hospedeiro definitivo. Aí temos também a leishmaniose calazar, que é uma doença infecciosa causada por um protozoário do gênero Leishmania, e ele é transmitido pela picada de insetos da subfamília dos flebotomíneos, tá? É um mosquito que é conhecido como mosquito palha, esse mosquitinho aí da foto,
né? Ele pica a pessoa, ocasionando essa doença. Então, pode causar a leishmaniose cutânea, que é a da pele. Os sintomas mais evidentes da forma cutânea são úlceras na pele, aparece, né, algumas úlceras, protuberâncias na pele. Tem a leishmaniose mucocutânea, na forma mucocutânea. As úlceras afetam não só a pele, como também a boca e o nariz, né? Então, como a leishmaniose cutânea, que afeta apenas a pele, a mucocutânea, ela também afeta a boca e nariz. E tem a leishmaniose visceral, onde os sintomas inicial da forma visceral são úlceras na pele, e que também pode causar febre, pode causar a diminuição do número dos glóbulos vermelhos e também o aumento do volume do baço. Aqui nós temos a forma de contágio da leishmaniose. Ambas variedades de leishmaniose são transmitidas pelo mosquito palha, que é aquele mosquitinho da imagem anterior que a gente viu. Aqui nós temos, primeiramente, mostrando um cachorro com leishmaniose, né? Ele foi picado pelo mosquito palha e o mosquito infectado depois ele leva essa doença. Esse mosquito infectado pode transmitir a doença para outro ser humano, bem como também para outro animal. Na leishmaniose visceral, a infestação pelo protozoário Leishmania chagas no baço e no fígado, né, e pode aí comprometer o funcionamento desses órgãos. Já na leishmaniose tegumentar, a infestação pelo protozoário Leishmania brasiliensis, que é uma doença conhecida popularmente como úlcera de Bauru. Nessa variedade, os protozoários infectam os tecidos da pele e também as mucosas, causando feridas ulcerosas. E a malária, que é uma doença infecciosa transmitida por mosquitos e causada por protozoários parasitários do gênero Plasmodium. Os sintomas mais comuns dessa doença são febre, fadiga, vômitos, dores de cabeça e nos casos mais graves pode causar até icterícia, também convulsões, pode levar ao coma e até mesmo à morte. Aí nós temos a imagem do protozoário, né, que é o Plasmodium, e o mosquito do gênero Anopheles, que é o transmissor da malária. Aqui temos a forma de contaminação, de contágio da malária, onde o protozoário se deposita no fígado, onde se desenvolve e se reproduz. Os glóbulos vermelhos são infectados. A pessoa é picada e o segundo mosquito é infectado, né, que é o ciclo, já está passando para o segundo contaminado. O mosquito transmite para uma outra pessoa. O mosquito sobrevive em regiões de altas temperaturas e necessita de corpos de água doces, limpas para reprodução. O mosquito infectado alimenta-se de sangue de outras espécies, geralmente durante a noite. Esse mosquito, o Anopheles, ele que causa malária, ele fica geralmente em áreas de matas fechadas, né? Então acometem mais assim pessoas que saem à noite para pescar, sem um repelente, sem uma proteção, né? Uma roupa de manga, então pode estar contaminando essas pessoas. O mosquito infectado, ele pica o ser humano e o protozoário também entra na corrente sanguínea, assim como da doença de Chagas. E depois começa o ciclo novamente, né? Onde esse protozoário vai se depositar no fígado e se desenvolver e reproduzir. Bom, pessoal, por hoje é só, tá? Espero que tenha dado para vocês compreender bem. Qualquer dúvida, estou à disposição, tá? Fiquem com Deus, tenham uma boa semana. Até mais. Tchau, tchau.